Vamos falar nessa aula sobre os números inteiros, operações e propriedades. Os números inteiros são um conjunto de todos os números naturais, que são todos aqueles números positivos a partir do 1, ou 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Que mais? O 0 e todos os números negativos simétricos aos números naturais. Ou seja, se eu tenho um número natural 1, o seu simétrico negativo é menos 1. Se eu tenho um número natural 2, o seu simétrico negativo é menos 2 e assim por diante. E aí este conjunto é representado pela letra Z. E aí por que surgiram os números inteiros? Por exemplo, qual que é o resultado da subtração 2 menos 3? Durante muito tempo, problemas desse tipo foram considerados sem solução. Por quê? Porque o homem só sabia contar de 1 para frente. Ele não conhecia o conceito de zero e ele não conhecia o conceito de números negativos. E aí, continuando, porque só se admitia a subtração A menos B entre dois números naturais, e desde que A fosse maior ou igual a B. Ou, em notação matemática, dizemos que A maior ou igual a B. Então, circunstâncias como essa exigiram o surgimento de números com valores negativos para explicar relações que só os números naturais já não davam conta de representar. Então, situações cotidianas, como as que envolvem indicação de altitudes, saldo bancário, registro de temperaturas mínimas de uma cidade ou resultados financeiros de uma empresa, permitem compreender melhor o significado dos números inteiros, particularmente dos números inteiros negativos, conforme eu mostro abaixo. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Do lado esquerdo, a variação de temperaturas mínimas de uma cidade. Então, essa cidade é uma cidade que está localizada no hemisfério norte. Em janeiro, no hemisfério norte, é inverno. Então, o que está acontecendo nesse gráfico? As temperaturas mínimas dessa cidade estão abaixo de zero. E aí, conforme o tempo vai passando, conforme o ano vai chegando em torno de julho, as temperaturas sobem. Por quê? Porque é verão no hemisfério norte. E daí para frente elas começam a cair novamente, até que chegando em novembro ou dezembro mais ou menos, essas temperaturas passam a ser menores do que zero novamente, ou seja, passam a ser negativas. Do meu lado direito, eu mostro um exemplo do resultado financeiro de uma empresa qualquer. O que é o resultado financeiro de uma empresa? É a diferença entre a sua receita e a sua despesa, ou seja, é a diferença de tudo que entra e de tudo que sai. A grosso modo, claro. E aí, o resultado de uma empresa, por exemplo, no início das operações, quando ela está nascendo, esse resultado financeiro costuma ser negativo. Por quê? Porque os empresários estão investindo mais e não estão ainda obtendo receitas porque não estão vendendo seus produtos ainda. Então, o resultado financeiro no início das operações e daquele período de uma empresa nova costuma ser negativo. E aí representamos o conjunto dos números inteiros pela letra Z, como eu falei anteriormente. E aí eu coloquei o conjunto entre parênteses, começando a partir do menos infinito, passando pelo zero e seguindo adiante pelos números positivos. No conjunto dos números inteiros, quanto mais afastado do zero está um número negativo, menor ele é. Ou seja, quanto mais eu ando para a minha esquerda nesta reta, menor esse número se torna. E ao contrário, se eu caminhar nessa reta para a minha direita, maiores os números ficarão. E aí qualquer número negativo é menor que o zero ou que um número positivo.
Tal como o conjunto n, ou seja, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos inteiros também é ordenado, ou seja, ele tem uma ordem. Uma vez que, dado dois números inteiros, é sempre possível dizer se são iguais ou se um é menor ou maior que o outro. E aí o que mais devemos saber sobre os números inteiros? Que o conjunto dos números inteiros possui subconjuntos. Aqui eu coloquei alguns exemplos de subconjuntos dos números inteiros. Então, se você se deparar com z asterisco, significa que o examinador está te cobrando o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, todos os números inteiros menos o zero. Por outro lado, se você se deparar com z positivo, o examinador está te cobrando todos os números naturais e o zero. O zero, por definição, é considerado um número inteiro positivo. E aí você pode também se deparar com z negativo, que são todos os números negativos. Desconsiderem o zero que eu coloquei nesse exemplo, o zero não está nesse conjunto, o zero está no conjunto dos números inteiros não negativos. Você pode ter também o z asterisco positivo. E aí é a mesma coisa que dizer números naturais. Porque você vai ter o conjunto de todos os números positivos menos o zero, que é igual ao conjunto dos números naturais. Então, é por isso que você vai precisar decorar um pouquinho isso daí. Porque o examinador ele pode te cobrar os números naturais dizendo que eles são números inteiros menos o zero, que é representado pelo asterisco, e positivos. Isso é uma forma de cobrar esse conhecimento de vocês. Vocês podem também se deparar com o z asterisco negativo, que são todos os números negativos menos o zero. O que mais é importante saber sobre o conjunto dos números inteiros? Que o sucessor de x é x mais 1. Por que é importante saber isso? Porque o examinador ele pode fazer um questionamento utilizando essa palavra. Perguntar, por exemplo, qual que é o sucessor do número 10? E aí, se você souber o conceito o que significa sucessor de um número, que é o seu número posterior, ou seja, o sucessor de x é x mais 1. Se você conhecer esse conceito, você vai saber imediatamente que o sucessor de 10 é 11, ou seja, 10 mais 1. Ou o examinador também pode te cobrar o antecessor de um número qualquer, o antecessor de x. E o antecessor de x é x menos 1. Ou seja, se ele perguntasse para você qual é o antecessor de 10, 10 menos 1 é 9. Então, o antecessor de 10 é 9. E aí vamos fazer um exercício para ver de que forma mais o examinador pode cobrar esse conhecimento sobre números inteiros de você. Então, esse exercício caiu para Auxiliar Educacional de Santo André. Aí ele diz o seguinte: a amplitude é a diferença entre a maior e a menor temperatura de uma certa região. Num determinado planeta, as temperaturas podem variar de 50 graus Celsius durante o dia até menos 80 graus Celsius durante a noite. Aí ele pergunta, a amplitude térmica nesse planeta em graus Celsius é... Vejam o seguinte, que se você entender o caput da questão, o questionamento que ele está fazendo, você consegue matar a questão rapidamente. Então, vamos ler novamente.
Ele diz o seguinte, que a amplitude é a diferença entre a maior e a menor temperatura de uma região. Então vamos supor que essa região seja São Paulo e que a menor temperatura em São Paulo seja 15 graus e a maior temperatura em São Paulo seja 30 graus. Então, a amplitude em São Paulo vai ser de 15 graus. Então é isso que ele está dizendo, ele está dando a questão para você, ele está dando o conceito de amplitude para você e depois ele vem e pergunta qual que é a amplitude de um determinado planeta, dado as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas desse planeta. É uma questão dada. Basta você saber lidar com números negativos. Então vamos lá. Ele diz que a amplitude é a diferença entre a maior e a menor temperatura de uma certa região. E que num determinado planeta, as temperaturas podem variar de 50 graus Celsius durante o dia até menos 80 graus Celsius à noite. Aí ele pergunta a amplitude térmica deste planeta em graus Celsius. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma linha, uma reta. Deixe-me pegar uma caneta aqui. Então vamos imaginar uma reta. Nesta reta você tem uma temperatura mínima de menos 80 e uma temperatura máxima de 50. E vamos imaginar que o zero esteja aqui. O que está acontecendo? Ele fala então que a amplitude é a diferença entre a maior e a menor temperatura de uma região qualquer. Ora, então a temperatura mínima desse planeta é menos 80 e a temperatura máxima é mais 50. O que podemos fazer? A partir do zero, nós temos 50 graus. E andando para a esquerda, nós temos menos 80 graus. O que podemos fazer para resolver essa questão? Basta nós tornarmos o 80 positivo. Por quê? Porque existem 80 unidades entre o menos 80 e o zero. E somar este 80 aos 50. E aí você vai ter a resposta D. A amplitude térmica deste planeta em graus Celsius é de 130 graus. Vejam que essa questão é uma questão dada pelo examinador para vocês. Ele dá um conceito e ele só quer saber se você consegue fazer conta com números negativos. Ele só quer saber se você não vai se embananar com números negativos, ok? Isso é questão dada, pessoal. Próxima questão. O limite de cheque especial de José Maria é de R$3.000, ou seja, ele pode gastar até R$3.000 além do que ele tiver na conta dele. Aí ele explica na questão que no final do mês, na véspera do pagamento da empresa em que trabalhava, sua conta apresentava um saldo de menos R$2.300, ou seja, José Maria está usando R$2.300 do cheque especial dele. Ele está negativo em R$2.300. No dia seguinte, com seu salário creditado em sua conta, o saldo passou a ser de R$380. Nesse caso, o salário que José Maria recebeu foi de
E aí o que podemos fazer novamente para resolver esse problema? Desta vez, ele dá um conceito que é comum para a maioria dos brasileiros, que é o conceito de cheque especial. O cheque especial é um limite de crédito que os bancos colocam na sua conta para que, caso você precise utilizar dinheiro a mais, você utilize este cheque especial. Então, o banco deu para José Maria um limite de R$3.000, ou seja, além do que ele tem, ele ainda pode utilizar emprestado R$3.000. Aí chegou o final do mês, e aí o José Maria estava com saldo negativo de R$2.300. O salário caiu na conta dele e o saldo dele passou a ser de R$380 positivos. Aí ele pergunta para você, qual que é o salário que o José Maria recebeu? Este é um problema parecido com o problema anterior. Nós podemos pensar da seguinte forma, novamente desenhar uma reta, pensarmos que se José Maria utilizou R$2.300, ele está nesta posição na reta. Então, são 2.300 negativos, não se esqueçam. O zero está aqui. E aí, após o depósito do salário de José Maria na conta, o saldo dele passou a ser de R$380. E aí ele pergunta qual que foi o salário do José Maria que caiu na conta dele. Então, percebam, o salário do José Maria cobriu o negativo dele, o cheque especial que ele utilizou, e ainda sobraram R$380. Então, basta somar esses dois valores, porque de 0 a menos 2.300, eu vou ter 2.300 unidades. Eu somo essas 2.300 unidades com os 380, eu vou ter R$2.680. Alternativa D. Tá bom? Se vocês quiserem conferir depois, deem uma pausa no vídeo e façam a conta, por favor. Próximo exercício é um exercício que caiu na PM, eu não sei de qual estado. Determine o valor da incógnita na equação 8 mais 3 mais x igual a 9. Como que se resolve isso? Isso é o que nós chamamos de equação de primeiro grau. Eu estou adiantando um pouquinho esta matéria, porque essa questão apareceu aqui dentro de números inteiros. Então, como que se resolve isso? Nós temos, então, 8 mais 3 mais x igual a 9. Então, eu tenho 8 mais 3, 11, mais x igual a 9. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu quero isolar o meu x, tá? Eu vou isolar o meu x. Como que eu isolo o meu x? Se o 11, vocês estão vendo o 11 aqui, certo? Este 11 aqui eu vou passar para o outro lado. Este 11, como não tem sinal nenhum na frente, significa que este 11 é positivo. Como eu vou passá-lo para o outro lado, eu vou passá-lo para o outro lado negativo. Então, vai ficar x, que é o x que eu estou isolando, igual a 9 menos 11. Reparem, o 11 era positivo. Passou para o outro lado da igualdade, passou negativo. E aí, eu consigo a resposta para a minha equação. X igual a 9 menos 11 vai ficar assim.
11 menos 9 vai ser 2. Como o 11 é negativo e ele é maior do que o 9, que é um número positivo, então o 2 vai ficar negativo também. Tá certo, pessoal? Esta aqui é a resposta da nossa equação. Alternativa D de dado. Se eu estiver falando muito rápido, parem o vídeo, pausem o vídeo, ouçam novamente, entendam, não tenham pressa, tá bom, pessoal? Próxima questão, questão 4. PM trans, eu não sei que trans é esse. O resultado da soma algébrica de 2 menos 4 mais 5 menos 8 menos 1 mais 6 é... Aqui o que ele quer? Ele só quer que você... Ele só está cobrando o seu conhecimento em fazer continha. Então, 2 menos 4 vai ser menos 2. Menos 2 mais 5 vai ser 3. 3 menos 8 vai ser menos 5. Menos 5 menos 1 vai dar menos 6. Menos 6 mais 6 é igual a 0. Isso é uma conta que a gente consegue até fazer de cabeça. Tá bom? Bom, o vídeo sobre números inteiros termina aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!